Com um novo aumento dos casos da Covid-19, o governo de São Paulo determinou que hospitais não fechem leitos destinados a pacientes com coronavírus e bloqueou a marcação de cirurgias não emergenciais. Para falar mais sobre a adoção de medidas para conter essa possível nova onda, nos atende gentilmente o secretário executivo do Comitê de Combate ao Coronavírus em São Paulo, João Gabardo. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, é muito bom receber o senhor aqui. Como vai? Bom dia, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan. Secretário, inclusive nos últimos dias a gente vem acompanhando hospitais particulares divulgando informações sobre ocupação de UTIs. Ontem, inclusive, houve uma coletiva da Prefeitura de São Paulo falando dos leitos da capital. E eu pergunto, no âmbito do Estado, qual que é a situação dos leitos? Se esta alta reflete já o que se chama de segunda onda, que vem sendo chamado na Europa, e quais são os cuidados para que isso não volte aos níveis do começo da pandemia? Bom, primeiro a gente tem que avaliar essa questão dos números, né? Porque nós vínhamos um período aí de várias semanas já com redução do número de internações, de pessoas com casos confirmados e a efetivação de óbitos. Nessas últimas 2 semanas, depois que o Ministério da Saúde teve aquele ataque cibernético, nós ficamos um pouco prejudicados nessa análise dos números por conta da impossibilidade que os municípios tinham de alimentar o sistema do Ministério da Saúde. Então nós ficamos hoje, esperamos, né, que os últimos dias está funcionando bem e que todos os dados já estejam sendo implementados. Nós ficamos um pouco no escuro em relação aos números, mas pelo censo que nós temos das internações hospitalares, que é um sistema do próprio Estado, realmente houve um aumento em torno de 18% na semana passada no número de pacientes internados, o que, comparando com as semanas anteriores, é muito pouco, né? Mas já é um sinal de alerta. Houve, durante esse período, um aumento do número de internação e os hospitais privados, principalmente, que vinham trabalhando com um número menor de leitos, porque já estavam realizando outros procedimentos, estavam utilizando os leitos para determinadas cirurgias, para especialidades, para fazer procedimentos seletivos. Esses hospitais privados foram os primeiros que acusaram uma demanda maior e a disponibilidade de leitos reduziu. Então, por isso, nós tomamos a iniciativa ontem de tomar 2 providências, uma pedindo para que os hospitais não façam mais a desmobilização de leitos nesse momento, enquanto a gente precisa analisar melhor os dados. Nenhum leito deve sair do sistema de atendimento para pacientes COVID para outras especialidades. E também solicitamos que os hospitais não agendem novos pacientes para cirurgias eletivas, para dar tempo de nós analisarmos se isso realmente é uma tendência de aumento ou se é um episódio transitório aí nessa nossa evolução da doença. Secretário João Gabardo, agora a pergunta de Josias de Souza. Josias. Doutor Gabardo, nós temos visto aí várias notícias alvissareiras sobre vacinas, diferentes vacinas vêm se revelando eficazes na fase de testes. Provavelmente o Brasil vai ter que recorrer a várias vacinas, entre elas a Coronavac, a ser produzida aí pelo Butantan. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: acha que nós vamos chegar ao final de 2021 com um grau aceitável de vacinação em São Paulo e no resto do país, ou nós corremos o risco de entrar 2022 ainda com muita gente por vacinar? Bom dia, Josias. Olha, eu não sou extremamente otimista, mas eu tenho quase convicção de que já no primeiro semestre do ano que vem, 2021, nós teremos pelo menos a população que tem maior risco para a Covid já imunizada. É possível que no primeiro semestre nós tenhamos os idosos, pessoas com doenças crônicas já vacinados. As vacinas estão num processo muito rápido, elas já estão apresentando dados mostrando segurança. Agora, por último, nessa fase 3, elas estão mostrando eficiência, são vacinas que estão bem acima daquilo que nós esperávamos. A gente achava que poderia ser algo em torno de 70% de eficácia. A Anvisa estava disposta a aprovar vacinas que tivessem eficácia acima de 50%. No entanto, que nós estamos percebendo na fase 3 dessas vacinas que estão aí em andamento, são eficácias acima de 90%. Então, com isso e conhecendo
a capacidade que o Ministério tem de logística para a distribuição dessas vacinas e a experiência que o Ministério da Saúde tem no Sistema Nacional de Vacinas, no PNI, no Programa Nacional de Imunizações, eu acredito que já no primeiro semestre nós tenhamos pelo menos a população de maior vulnerabilidade já vacinada, Josias. Pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria. Pois é, secretário, eu não estou fazendo uma cobrança do comitê, mas nós já estamos há mais de um ano convivendo com esta pandemia, né? Estudos indicam que o vírus já estava girando aí pelo mundo até setembro, ou seja, mais de um ano, né? E a impressão que eu tenho é que estamos ainda como no processo inicial, correndo atrás sem saber exatamente o que fazer e até repetindo erros, né, durante todo esse processo. Conversei recentemente com o ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, e ele me indicava que existe a possibilidade de quase 100%, ele que disse, de um novo vírus ainda mais mortal e que o Brasil estaria desenvolvendo um grande laboratório para evitar isso. Ou seja, agora é a nossa sina, correr sempre atrás e perdendo o jogo para esses outros vírus, secretário? Qual é a previsão do senhor? Não, eu acho que a iniciativa de ter um grande laboratório, né, que possa colocar o Brasil na vanguarda das pesquisas, para que a gente possa rapidamente poder fazer um rastreamento, identificação de um novo possível vírus, é importantíssimo. Eu acho que essa iniciativa é muito elogiável. Eu só discordo dessa previsão de que nós vamos ser atacados por um novo vírus agora, rapidamente. Isso, a evolução, o acompanhamento dessas epidemias nos mostram que isso é um processo mais ou menos cíclico, né, que ocorre com algum tempo de intervalo. E nesse momento não existe essa expectativa de um novo vírus que possa atacar a nossa população. Mas a iniciativa de termos um laboratório e que a gente não dependa muito das investigações, identificação de DNA, identificação do tipo de vírus, alterações, mutações que eles possam estar sofrendo e possíveis novos ataques que a gente tenha, é fundamental. Acho que o Brasil precisa efetivamente desse laboratório. E, doutor Gabardo, depois de algumas mudanças desde o início da pandemia sobre as orientações, quem estiver sentindo hoje alguns sintomas iniciais parecidos com o da Covid-19, qual é a recomendação? A que horas procurar? Afinal de contas, então, um hospital, agora os hospitais mais cheios. E sobre as testagens, é fácil quem queira fazer um teste? Por que estamos testando menos? Bom, primeiro, as orientações, elas sofreram modificações do início da epidemia para agora, né? Eram realidades totalmente diferentes. Quando nós começamos os primeiros casos, a identificar os primeiros casos, nós tínhamos uma população totalmente... ninguém tinha anticorpos contra esse vírus, né? Toda a população era virgem em relação a esse vírus. Nós não tínhamos equipamentos de proteção individual para colocar nos nossos colaboradores, trabalhadores da área da saúde, os médicos, os enfermeiros. Então, nós tínhamos que trabalhar não exigindo ou não orientando as pessoas para que procurassem, caso tivesse sintoma, as unidades de saúde, porque haveria uma contaminação muito grande numa velocidade que nós não daríamos conta de tantas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Então, a orientação foi ficar em casa, se tivesse sintomas, utilizar os sistemas que estavam sendo disponibilizados através da internet, através do telefone, através do celular, para fazer contato com as equipes médicas, e as equipes médicas, então, dariam a orientação necessária, e nos casos em que houvesse uma gravidade maior, essas pessoas deveriam, então, procurar as unidades ambulatoriais ou hospitalares. Hoje isso alterou, nós temos todos os nossos trabalhadores estão protegidos, a gente já sabe como se precaver da transmissão do vírus, tanto que hoje a nossa grande dificuldade para terminar os testes com a vacina é que a gente não consegue ter um número de profissionais da área da saúde contaminados pelo vírus para poder fazer a avaliação da fase 3 da pesquisa clínica. Então, as orientações que mudaram foram nesse aspecto. Hoje, quando o indivíduo tiver alguma sintoma, ele deve imediatamente fazer contato com a equipe médica, procurar o atendimento médico para saber exatamente
poder fazer a identificação através de testagem. Então, aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta, todas as pessoas sintomáticas devem ser testadas, fundamentalmente porque, com a confirmação do diagnóstico, nós podemos identificar familiares ou outros contatos que também poderiam estar com o vírus e solicitar, então, para que as pessoas também fiquem isoladas, elas não tenham contato com outras pessoas. É fundamental a testagem para isso, para testar, identificar, fazer o rastreamento e essas pessoas, então, deixam de estar circulando pela comunidade, reduzindo com isso a transmissibilidade da doença. O São Paulo tem aumentado muito o número de testes, a gente tem feito em torno de 8 mil, 10 mil testes diariamente, e nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, houve inclusive uma tendência de aumento no número de pessoas sendo testadas, o que reforça um pouco essa tese do aumento no número de casos. Ô secretário, eu queria que você comentasse uma informação. O infectologista do Hospital Sabará, aqui em São Paulo, informou que casos com crianças que contraíram Covid-19, esses casos aumentaram 115%. É um número muito expressivo e a gente falava, né, no começo que as crianças ou não contraíam, ou apenas eram vetores. A situação não é bem essa, né, doutor? É que quando a gente compara esse percentual de aumento de 100 e poucos %, o número ele é pequeno, porque eram 10 crianças, passaram a ser 20 crianças, né? Então, 20 diagnósticos, quando nós temos aí diariamente 7, 8, 10 mil pessoas sendo identificadas, proporcionalmente em relação à população, é muito pequeno. Então, a gente continua dizendo que o risco de uma criança ter Covid é extremamente menor do que uma pessoa jovem ou um adulto jovem que esteja circulando pela sociedade. Agora, é claro que na pediatria sempre os casos são muito mais preocupantes, né? A criança tem uma redução da sua imunidade, ela não tem a imunidade ainda completa, e isso pode ocasionar casos mais graves. Mas, proporcionalmente, é muito pequeno, continua sendo muito pequeno o número de casos em pediatria. Tanto que, mesmo quando nós tivemos a fase mais crítica da pandemia, os leitos de UTI pediátrica estavam ociosos, completamente ociosos. Esse fenômeno aconteceu no Brasil inteiro. As UTIs de adultos estavam superlotadas com pacientes e as UTIs pediátricas muito ociosas, diferente de todos os períodos de inverno, onde a transmissibilidade da influenza ela é muito grande entre as crianças, tanto que no inverno há uma mortalidade elevada, o número de internações de criança cresce barbaramente. Isso não aconteceu nesse último inverno, exatamente porque entre as crianças e com os cuidados que elas estavam tendo para não contrair Covid, houve a redução, né, como um efeito paralelo, uma redução na transmissibilidade do influenza, e as UTIs pediátricas ficaram ociosas. Mas, de qualquer maneira, esse alerta que foi feito ontem por esse hospital que atende crianças, serve também para a gente identificar que mesmo as crianças elas não estão totalmente livres do Covid, apesar de ser muito menor a possibilidade. Dr. João Gabardo, secretário executivo do comitê, do comitê, o senhor é coordenador executivo do comitê do Centro de Contingência. Isso, que combate o coronavírus aqui em São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela gentileza e pela atenção. Bom trabalho. Eu que agradeço pelo trabalho para vocês e um bom dia para todos. Obrigado.